Nós vamos estar no momento da palavra. Eu gostaria de fazer mais uma oração, pedindo que o Senhor nos prepare para ouvir esta palavra, essa nova série que nós vamos estar iniciando hoje também. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por esta noite, cada oração que foi feita, cada pedido que foi colocado, pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude agora, Pai, a meditarmos a sua palavra e buscarmos a sua vontade. Nós reconhecemos que sem o Senhor não podemos fazer nada, e por isso nós pedimos, nos ajuda nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens. A série chama Conversa Franca. Por que nós escolhemos este nome de série? Nós estamos geralmente no mês de maio, na igreja nós fazemos uma série sobre família. Nós já fizemos o primeiro Divã, 2016. O ano passado, 2017, nós fizemos inversão, onde nós falamos das inversões dos valores. E este ano, Conversa Franca. Por quê? Nós queremos ter uma conversa franca a respeito da nossa vida. Porque, diferente de outras séries que nós fizemos, foram especificamente do papel do homem, da mulher, do filho, as inversões de valores, nessa série, nós vamos partir para um outro princípio. Nós vamos buscar na palavra de Deus princípios e valores que vão nortear a nossa vida. Isso se aplica ao casamento, à criação de filhos, se aplica em todas as áreas. Princípios básicos que nós temos esquecido ou sabemos e não temos praticado. A frase que nós colocamos nessa série é: não existe uma relação tão ruim que não possa ser consertada, e não existe uma relação tão boa que não possa ser melhorada. A ideia é que nós estamos numa fase de crescimento, e o dia que eu e você acharmos que a nossa relação com o outro, família, esposa, filhos, está boa demais, a gente começou errado. Nós sempre temos que buscar na palavra de Deus melhorar, crescer, amadurecer. O convite que Jesus nos faz é amadureçam. Não adianta nós passarmos a vida inteira, chegarmos daqui 10 anos e termos os mesmos comportamentos, e errarmos os mesmos erros, e cometermos os mesmos equívocos. Nós precisamos entender que o cristão é chamado por Jesus para amadurecer. Um amadurecimento que nos leva a um comprometimento maior com a palavra de Deus, com aquilo que Deus espera de nós. E hoje, para começar essa série, nós vamos falar sobre esse tema: cultura descartável. E por que esse tema é para começar essa série? Porque nós vivemos um contexto onde tudo é descartável. Eu me lembro que há uns 15 dias atrás, mais ou menos, a Sabrina chegou aqui no discipulado na quarta-feira, e ela estava fazendo um curso para as mamães, né, as gestantes, e ela disse que sentiu um peixe fora d'água no lugar que ela estava. Por quê? Porque o conceito da psicóloga de autoajuda era: se o seu marido não dá conta, não presta, ou não está fazendo o que deve ser feito, troca, arruma outro. Essa é a cultura. Se não dá certo, a gente troca. E para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso hoje, antes de entrar na palavra de Deus, eu quero trazer um texto muito interessante chamado A Cultura do Descartável e a Família, escrito por Susana Coutinho, que é uma jornalista. Ela não é cristã, mas o texto dela os desafia como cristãos a olharmos para essa cultura. Eu vou ler para você o texto, e eu quero que você preste muita atenção naquilo que o texto vai nos dizer. Para as famílias, está colocando eu e você nisso, fica essa urgente tarefa de repensar como a cultura do descartável tem se manifestado em seu cotidiano. Será que também nós não deixamos influenciar de forma inconsciente e às vezes consciente por essa cultura? E como enfrentar esse desafio? Quantos tantos outros setores da sociedade transmitem fortemente esse contravalor cristão? Interessante que, mesmo sendo cristã, ela fala sobre o cristianismo, e ela fala que nós devemos pensar se eu e você, como cristãos, não estamos sendo influenciados direta ou indiretamente por essas práticas.
E ela continua no seu texto: a família é chamada a repensar quais valores tem incorporado, não só na educação que dá a seus filhos, mas principalmente no testemunho que parte da vivência dos seus valores. Você entendeu aqui? Não é só educar o filho, mas se os seus valores, seu testemunho com o filho está condizendo com o evangelho que você prega. Ela continua: quando a TV, o cinema, os livros, o sistema econômico, o tipo de manifestações artísticas que está em alta hoje, entre outras áreas da sociedade, assumem a cultura do descartável e divulgam tão fortemente, a família cristã se propõe um outro projeto que desafia. Ou seja, enquanto a cultura propõe abrir mão, largar, o Evangelho nos chama a uma outra posição. E ela continua dizendo: mas é bom lembrar que as primeiras comunidades cristãs também enfrentavam uma cultura fortemente contra os valores ensinados por Jesus. E por isso, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, eram admirados e a força desse testemunho convertia. E eu achei interessante isso, porque ela notou aqui que o testemunho da igreja indo contra a cultura produzia conversões. Por quê? Porque eram pessoas realmente compromissadas com os valores e preceitos do reino de Deus. Contra o valor do ter, propuseram o valor do ser. Contra o egoísmo e a ganância, viveram a partilha. Contra a religião que privilegiava poucos, valorizaram a vida comunitária. Não é um pouco parecido com o que se vive hoje? A cultura do descartável descarta tudo, inclusive as pessoas. Vive-se o sentido de que tudo é provisório, nada é para durar. Isso está nos móveis, nas músicas, nos aparelhos eletrônicos e nas relações humanas. A família também ficou descartável. Se der certo, bem. Se não der, 3 pontinhos aí. Ela coloca a frase: não fui eu que cortei parte não, tá? Ela deixou para pensar mesmo sobre essa parte aqui. Perde-se o sentido do esforço de conversão, da mudança necessária para o outro e com o outro. Ou sobrepõe-se as decisões rápidas, as reflexões que exigem amadurecimento, experiências e convivências. Tudo é para agora, rápido e fácil, como comida pré-cozida, que sacia, mas muitas vezes não nutre. E aí, fechando o texto dela, como família, colocar-se contra a cultura do descartável pede uma reflexão madura, séria, de tomar coragem para viver outros valores, capaz de remodelar as relações humanas com afeto, respeito e interesse de uns pelos outros. Começa-se em casa, para expandir para as ruas, escolas, trabalho, transformando esses lugares em espaços de convivência e não apenas de estar. E eu destaquei essa frase dela: colocar-se contra a cultura descartável, em primeiro lugar, precisa ter uma reflexão madura. Criança não muda a situação. Adultos com mente de criança, comportamento de criança, não estão transformando, não estão honrando o Evangelho. Tem que ser uma reflexão madura, séria, para tomar coragem de viver outros valores. Por que ela fala tomar coragem de viver os valores, gente? Porque é muito mais fácil viver o que a Bíblia não disse. É muito mais fácil para mim e para você ter comportamentos que são contra a vontade de Deus, porque é natural da gente. Para que a gente possa pegar alguns exemplos dessa cultura descartável nos valores cristãos, aqui eu listei algumas coisas em relação à família, mas você pode aplicar em outras relações. E eu vou fazer um comparativo do que a Bíblia diz e do que a cultura diz, tá bom? Preste bem atenção. A Bíblia diz: casamento é feito para durar. O que a cultura diz? Se você não é feliz, troca. Experimente outras relações. Não deu certo, procura outro. Não dá difícil de conviver, separa e vai procurar outro. É contra a Bíblia. Continua. A Bíblia diz: casamento é espaço de fidelidade e respeito. A Bíblia está dizendo isso, não eu. O que a cultura diz?
Trair é normal, todo homem. Todo homem trai. Todo homem tem esse perfil de traição. A Bíblia condena. Viva, cada um vive por si mesmo. Ou seja, nós temos uma relação, mas o importante é que eu viva bem. Independente se eu desrespeite o outro, o importante é que eu esteja bem. Contra a Bíblia. Experimente, ou seja, se não está dando certo aqui, experimenta outro. E a gente vai tratando isso como coisas normais dentro da igreja. A Bíblia diz: o leito do casamento para ser imaculado, ou seja, a relação entre marido e mulher, Deus deu para que seja um lugar abençoado e imaculado, ou seja, puro. Porque a cultura diz: tenha nova experiência com os outros, ou seja, traz uma terceira pessoa para a relação. Aproveita para apimentar a relação, fazer coisas que a cultura diz que é bom e é diabólico. Aproveita para ter fantasias sexuais que não conduzem com a palavra de Deus. Quem já usou esse termo relacionamento aberto? Alguém já usou essa expressão hoje cultural? Você sabe o que é relacionamento aberto? Os dois estão juntos, mas trair é normal, cada um pode ficar com outra pessoa e ninguém tem compromisso com o outro. Isso é antibíblico, isso é diabólico, cultural. E muitas vezes você encontra isso na igreja, quando as pessoas começam a viver com esses atos, achando que é normal. É errado, mas um dia eu vou parar. A gente está indo contra, a gente está indo a favor da cultura e contra Deus. Continua. A Bíblia diz: maridos, protejam e amem suas esposas. Tem vários textos que falam sobre isso. E hoje os homens são passivos. É o homem que quer ser mandado, é o homem que não quer ter trabalho de assumir as responsabilidades do lar, de assumir as responsabilidades com o pai. São omissos por quê? Porque amam a si mesmo. Porque ser um sacerdote do lar é trabalho, demanda de esforço, demanda uma comunhão com Deus. E às vezes é mais fácil ser criança e omisso do que assumir as responsabilidades. Mulheres, agora não vão ficar bravas comigo, sejam submissas. E a palavra submissa aqui significa coluna e sustentação. O que a cultura diz? Eu decido. Não, pastor, na minha casa o marido decide comigo. E quando ele decide, você faz aquela cara e aquele bico. Você está dizendo que o marido não decide nada. Não precisamos dos homens. Eu vi uma placa de um movimento esses dias na Paulista, né? As mulheres lá com placa: não precisamos dos homens. Mulheres são independentes. Mulheres independentes. A cultura está aí, gente, às vezes dentro da própria igreja. Pode falar um pouquinho? Filhos devem honrar os pais. Se eu pegar o pé dos filhos agora, filhos que respeitam os pais e querem mandar na rotina do lar. O pai fala, o filho nem sequer ouve o que o pai está falando, responde e ainda quer decidir o que vai acontecer em casa. Mas o problema é outro, sabe por quê? A Bíblia diz: pais devem corrigir seus filhos. A cultura diz o quê? Pais, busquem ser os melhores amigos dos seus filhos. Ou seja, a cultura do pai best friend. Sabe o que é o pai best friend? É um pai que é a admiração do filho por fazer tudo que o filho quer, por dar tudo que o filho pede. Você está criando um monstro de casa. A Bíblia chama você para cuidar do que é de Deus, porque os filhos são herança do Senhor. Não é tua herança, é do Senhor, para você cuidar e pastorear. E quando você começa a fazer tudo que o seu filho quer, você está ensinando ele a ser uma pessoa animada. Mas vamos continuar aqui, porque hoje eu não vou entrar a fundo nisso, só para mostrar algumas coisas da cultura para você. A Bíblia diz: pais, ensinem a palavra aos seus filhos sempre. Terceirização das responsabilidades. Eu vou ler a Bíblia com meu filho, está muito trabalho. A avó que lê, pede para a avó ler. A mãe tem que fazer, o pai está muito ocupado vendo futebol, não tem tempo para ler a Bíblia. Vai ler o Deuteronômio, você vai perceber quem tem a responsabilidade de fazer isso. Bíblia. Isso quando a gente não fala assim, eu quero ensinar a Bíblia para os meus filhos. O que eu faço? Eu vou frequentar uma igreja que lá tem escola dominical, lá tem classe para as crianças, aí eu vou ensinar a Bíblia. Terceirização das responsabilidades. Último, pais eduquem seus filhos para a vida. E aí, pais autoprotetores e omissos criando os homens mimados. Quer ver um exemplo disso? Não acontece aqui, graças a Deus. Mas seu filho tirou carteira, ele foi lá e tomou uma multa, e o papai fala: põe meu nome, para você não ter multa. Afinal, a tua casa é nova.
está sendo omisso a responsabilidade do teu filho que errou. Está vendo como a cultura está muito presente na nossa vida? O nosso filho faz arte na escola e o pai vai brigar com a professora porque o filho fez arte. Quem é professor aqui sabe do que eu estou falando, né? A gente vai cobertando e protegendo o filho para que ele não sofra. Nós estamos criando uma criança que não sabe o que é vida ainda. E a Bíblia não fala para a gente não fazer isso. A Bíblia fala para a gente criar homens e mulheres tementes a Deus. Mas, pegando esses exemplos do que a Bíblia diz e a cultura diz, irmãos, o que a Bíblia diz sobre nós amarmos mais a cultura do que os valores e preceitos do reino de Deus? Porque hoje nós estamos falando de uma cultura que é descartável. E eu acho legal a ideia, porque pensa bem de como a cultura foi mudando. Porque antigamente, eu não lembro quem era dessa época, como é que era o namoro? Tinha que ser na casa do pai, de mão dada, o pai presente. As pessoas casavam, viviam muito mais tempo juntos. Ah, mas ela não era infeliz, porque ela aprendeu um outro princípio que você vai aprender semana que vem na próxima pregação. Aí você vem semana que vem, você vai aprender também. Depois passou, não, depois já podia namorar longe dos pais, aí você pode dar beijo. Aí depois não deu certo, então agora a gente vai ficar. E como é que a gente pode assumir um compromisso se a gente não experimentar primeiro? Né? A Bíblia fala sobre compromisso, a cultura fala desse compromisso. Agora é assim, vamos experimentar tudo que a gente pode, beijar, sexo, tudo, para ver se a gente vai ter química. Isso é antibíblico, gente. Isso é uma cultura diabólica, que está presente na igreja e muitas vezes nós estamos convivendo com isso porque é normal. Agora não, né? Agora você não tem nem casamento, você é amiga. Totalmente contrário do que a palavra diz. O problema é que se você quiser viver a Bíblia, dá trabalho. Então viver a cultura é mais fácil, porque a cultura favorece o quê? O meu desejo. Viver a cultura é muito mais fácil para mim e para você, porque a gente já nasce com esse desejo no coração, então é fácil. Viver a Bíblia é dizer não para quem você é. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Eu quero refletir nesta noite sobre esse tema com vocês. Essa série vai ser uma série de princípios e valores cristãos, tá? Então você se prepara que vai doer. Todo mundo achou? 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Todo mundo achou para acompanhar aí com sua Bíblia? Vamos lá então, gente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Antes de entrar no texto que nós lemos aqui, que serão os pontos que eu quero trabalhar com vocês, deixa eu trazer uma introdução, pensando nessa definição aqui, ó, a realidade da vida cristã autêntica. Antes de João falar esse texto à igreja, aos cristãos, porque, gente, detalhe, o texto aqui não foi escrito para gente ímpio, para pagão. O texto foi escrito para cristão. Mas antes do apóstolo João falar sobre isso, nos versículos que nós lemos, versículo 15, 16 e 17, ele trouxe um quadro do que é ser cristão. Nos versículos 12, 13 e 14, eu quero que você, com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. A primeira coisa que ele mostra é que a vida cristã autêntica é marcada pelo perdão dos pecados. Olha o que fala o versículo 12: Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, e por causa do seu nome. Aqui a ideia é o quê? Dentro do contexto dessa carta, irmãos, havia um grupo chamado gnósticos, e este grupo estava dizendo que só eram os santos aqueles que receberam uma revelação especial. Só tinha unção e comunhão com Deus quem conseguia ter uma experiência transcendental.
Então, para o crente comum, que não tinha nenhuma experiência, não fazia nenhum negócio lá, não via um raio na cabeça dele, ele era um crente que não tinha relação com Deus. E no justiça do primeiro século ensinou isso. João está mostrando que não. Todos nós somos perdoados. Todos nós temos relação com Deus, não por nossa causa, mas por causa do seu nome. E a ideia aqui da palavra pecados são perdoados, o tempo verbal está tanto assim, que foram hoje como também continuam sendo. Eles foram e permanecem perdoados, ou seja, ele vai mostrar que a tua relação com Deus não depende de quem você é, do que você faz, mas daquilo que Ele fez por você na cruz. Então todos nós podemos estar diante de Deus, todos nós, não por uma coisa especial que eu e você tem, mas porque Ele nos salvou. Uma segunda coisa que ele fala que é marcado pelo conhecimento. Olha o versículo 13, a parte A. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E essa palavra conheceis aqui, gente, é muito importante, porque ela significa não só um conhecimento teórico, mas é uma experiência íntima, um relacionamento íntimo, é uma relação muito próxima. O que ele está dizendo é que esses cristãos, eles têm uma proximidade com Deus. O Deus que existe, não naquele momento, mas que criou os céus e a terra. Por isso que ele fala desde o princípio. A terceira coisa que ele fala é que a vida cristã autêntica é marcada pela força da vitória sobre o maligno. E ele fala aqui para os jovens: jovens, eu vos escrevo porque tens vencido o maligno. Ele fala aqui então, filhinhos, pais e jovens. Mas a forma que João está escrevendo é simplesmente para abranger todos os crentes. Ele não falou isso só para os jovens, aquilo lá só para os pais, aquilo só para os filhinhos. Ele usou uma forma literária para falar com toda a igreja, dizendo: ó, ser cristão autenticamente, verdadeiramente viver o Evangelho é ser perdoado dos pecados, ter conhecimento, ou seja, uma relação próxima com Deus e poder vencer o inimigo. Ele vai explicar depois como que vence o inimigo um pouquinho abaixo. Resumindo, ele vai repetir a ideia da seguinte maneira no versículo 14: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Conhecimento de novo significa intimidade e relação, tá bom, amados? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, ou seja, mais uma vez relação com conhecimento. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Agora, por que os jovens são fortes? Porque a palavra de Deus permanece em vós e temos vencido o maligno. Os jovens não estão aqui, a igreja não está vencendo o diabo porque ela é boa, mas porque ela está permanecendo na palavra, porque ela está permanecendo em Cristo. Interessante que ele vai falar assim: ó, vocês têm isso porque algo já aconteceu com vocês. E por que aconteceu? Porque vocês estão vivendo em Cristo. Ou seja, se vocês estão vivendo em Cristo, vocês são perdoados, vocês realmente estão vivendo uma vida com cada Deus de conhecimento, de intimidade, e vocês realmente estão vencendo o maligno. E aqui, gente, não vai espiritualizar achando que é uma guerra espiritual contra o diabo, aquele negócio: está amarrado, Satanás, eu te repreendo, diabo. Não é isso. A ideia é o seguinte: João vai dizer para nós o seguinte, que o mundo jaz do maligno. O que ele está falando é que quando nós estamos em Jesus, na palavra, permanecemos na palavra, nós não caímos as tentações que o mundo nos oferece. Não tem nada a ver com o papel espiritual, como o pessoal gosta de falar. Tem a ver que o cristão autêntico, que reconheceu que foi perdoado os pecados por Jesus, está se aproximando de Jesus e permanece na palavra em Cristo, ele consegue passar pelas tentações e pelos levantes que o mundo vem contra nós. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: temos condição de ir contra a cultura. Você, quando olha a ideia de que você é salvo pela graça, você pode correr o risco de achar o quê? Ah, se eu sou salvo pela graça, Deus vai entender os meus errinhos. Ah, eu não consigo me livrar desse pecado, sabe? Eu pequei, mas não quero confessar, eu quero continuar olhando para mim. Por quê? Porque Deus é graça. Deus é graça, mas Deus é justo, Deus é santo. O
que João está dizendo para mim e para você é o seguinte: se eu e você somos cristãos autênticos e não falsificados, a gente tem todas as ferramentas para dizer não ao pecado. Então, permanecer no pecado não é questão de fragilidade da carne, é se afastar de Deus e viver uma vida que não agrada a Deus. E aí sim ele começa o versículo 14. Aí ele vai olhar para a questão da cultura. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo não vivem mais no pecado, não são mais no diabo, não estão sob o domínio do pecado, eles são livres em Cristo Jesus. Eles receberam a liberdade para dizer não para a cultura, para dizer não para o mundo. Porque a cultura, como nós falamos mundo aqui, irmãos, nós não estamos falando de um mundo físico. O mundo que João tem em mente é um mundo sistema, cultura. João ele usa muito a palavra mundo nas suas cartas, e sempre tem três significados. Primeiro, o mundo físico, natureza, a terra, o mar. Mundo, humanidade, que ele fala que Deus morreu pelo mundo, que Deus salvou o mundo, ou seja, as pessoas que estão no mundo. E a terceira maneira que ele fala de mundo é um sistema, um sistema de rebelião, de orgulho, que é contra os valores de Deus. Em outra palavra, você pode dizer o seguinte: mundo para João é uma cultura que vai contra a Bíblia. E eu demonstrei para vocês aqui já hoje, desde o começo da ministração, o que a Bíblia diz que a cultura diz. E você percebe que a cultura sempre está indo contra quem? A palavra de Deus. E aí, quando ele mostra que eu e você não temos nenhuma desculpa para continuar vivendo a vida que nós estamos vivendo, porque se nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos todas as ferramentas dadas pelo Espírito Santo para mudar. Então ele começa a trazer três perguntas para a gente. Qual a primeira pergunta? Qual lado você vai ficar? A primeira pergunta que João nos dá é essa: qual lado você vai ficar? E ele fala no versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a palavra amor aqui, irmãos, é muito importante, porque lembra que lá no capítulo, versículo 12, no mesmo capítulo, ele fala que eles conheciam o Pai, que eles conheciam quem era desde o princípio. Essa palavra amor aqui para João significa isso daqui, ó: ter vínculo, comunhão íntima e devoção leal. Isso é amar. Quando eu falo que amo a Deus, eu deveria ter um vínculo profundo com Ele, uma comunhão íntima com Ele e uma devoção leal. O problema é que a gente não tem uma devoção leal para com Deus. A gente tem uma devoção leal com a gente mesmo, com o que a gente quer, com o que o mundo nos oferece. Nós não temos vínculo com a obra de Deus, temos vínculo com a obra do mundo. Resultado, ele vai dizer o seguinte: nós não amamos a Deus. Quando ele fala de mundo aqui, ele está falando de um sistema de valores contrários à palavra de Deus. Interessante que o mundo, na concepção de João, é um sistema de rebelião e orgulho que o quê? O tempo todo está se opondo para destituir o governo de Deus e a sua honra. Porque todas as vezes que o mundo, essa cultura consegue nos levar a viver conforme a cultura quer, o desejo quer a nossa carne, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é nada. Nós estamos desonrando a Deus com os nossos atos. E por isso que João chega e fala: queridos, você não pode amar o mundo, você não pode amar esse sistema, você não pode ter vínculo com ele, você não pode ter uma relação íntima com essas culturas, você não pode ser um devoto leal àquilo que a Bíblia diz não. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E perceba que a expressão de João, que é tão séria, está associada à ideia de que se você permanece em Jesus, você tem condição de mudar. Se você permanece em Cristo, na sua palavra, você vai ser mudado conforme a imagem e semelhança do Filho. Acho que a primeira coisa que João chegaria num culto como esse, ele subiria e diz assim: gente, escolhe o lado que você quer ficar. Escolhe se você realmente vai amar a Deus e ser cristão, ou escolhe se você vai amar o mundo, assuma o mundo, mas não fica em cima do muro. Não fica vestindo uma capa religiosa e
convivendo com seus erros e pecados, como se Deus estivesse apático a isso. A gente perde a consciência de que Deus é justo. Olha o que fala Tiago, capítulo 4, verso 4. Adultos, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aí você fala, pastor, mas o texto fala adúlteros. Em algumas versões, para quem está com a Bíblia aberta, está infiéis. A revista Almeida que a gente usa aqui, mas o pessoal tem essa, também tem aqui, está falando infiéis. E a palavra adulterar aqui, gente, não é só pecado sexual. Como sempre o Braz gosta de lembrar dessa palavra, adulterar aqui é mudar o que era para ser. Adulterar aqui é dever ser uma pessoa e ser uma pessoa que não é. Adulterar aqui não é um ato sexual apenas. O adultério é ser aquilo que você não deveria ser. Em vez de ser um cristão, ser um amante do mundo e dos prazeres do mundo. Olha o que Jesus fala em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí você argumenta, né, como bom cristão, mas o texto fala de dinheiro, pastor. O texto não fala de pecado. O texto realmente fala de dinheiro. Esse contexto aqui é dinheiro. Mas o princípio de que você não pode amar duas pessoas e servir a dois senhores se aplica a tudo na nossa vida. Você não pode dizer que você ama a Deus, mas de segunda a sábado você faz tudo que a cultura pede para fazer. E você começa a conviver com os erros e pecados e achando que é normal. Porque eu chego domingo à noite e peço perdão pelos meus pecados, eu sou perdoado. A gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente vai amar mais um ou o outro, gente. Não tem jeito. Você sempre vai amar mais um. Agora, eu entendo comigo que naturalmente a gente tem mais tendência a amar o mundo, gente. Nenhum de nós aqui tem tendência a amar a Deus. É contra a natureza nossa. Então, gente, a gente vive muito para a nossa vida e para o nosso mundo. E é isso que João está dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não tenham vínculo com eles, não tenha relação íntima, não se devote de forma leal ao mundo, que é contra os valores e princípios de Deus, achando que Deus é um deusinho que está à parte do que está acontecendo. E se esquecem que todos nós vamos prestar contas diante de Deus no último dia. A segunda coisa que João diz é: o que o mundo declara? Você já parou para pensar o que a cultura está dizendo? Claramente nós estamos surdos para o que ela está dizendo para a gente. Olha o que ele fala no versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Deixa eu quebrar esse texto aqui para ficar fácil para você entender. Eu até trouxe um gráfico para vocês aqui hoje. O texto começa assim, ó: porque tudo que é no mundo. E aqui João está pensando em dois tipos de sentimentos. Primeiro, um desejo pecaminoso e um comportamento pecaminoso. Ele está pensando o seguinte: o desejo que eu tenho pecaminoso e a prática pecaminosa que eu tenho. Como que ele divide isso no seu texto? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Para você entender como que João está pensando no seu texto aqui. Os dois primeiros, irmãos, ele vai mostrar que são sentimentos internos e ocultos. Interessante que ele coloca o interno e o oculto duas vezes, né? Porque às vezes nós estamos indo à igreja, nós estamos tendo uma cara de piedade, mas o que está aqui dentro é um problema sério. É um sepulcro caiado, que por fora é bonito, mas por dentro é horrível de se ver. E aí, gente, o que significa concupiscência da carne? Significa, voltando aqui, soberba da vida, externo e revelado. Ou seja, os dois primeiros são coisas ocultas. A soberba da vida é quando esse pecado realmente extravasa para fora. E aí, só explicando o que significa cada um. O primeiro, a concupiscência da carne, é uma vida dominada pelos desejos do seu eu. É simples de entender.
você tem um eu. Esse eu não quer a Deus. E você tem uma vida no Espírito. A concupiscência da carne é o quê? É viver para que esse desejo pecaminoso que existe em você esteja sempre prevalecendo. A palavra concupiscência, gente, para quem não sabe o que significa o seguinte: um desejo ardente natural do homem pelos bens terrenos, consequência do pecado original que produz desordem nos sentidos e na razão. Resumindo, é um desejo ardente que você tem, que por conta do pecado original dentro de você, ele faz você uma pessoa confusa e cega. Isso é concupiscência. E a concupiscência da carne é deixar que a sua vontade, o seu eu, sempre extravase e tenha domínio sobre você todos os dias. Você sabe que não pode fazer, você vai lá e faz. Você sabe que a Bíblia condena, você vai lá e faz. Porque os seus desejos da carne estão vencendo todo dia. A concupiscência dos olhos significa o seguinte: desejo descontrolado pelo que se vê. A ideia aqui é que tudo que a gente vê, a gente quer. A gente vê e deseja, mesmo não tendo. Interessante, porque, por exemplo, a Bíblia fala que se um homem olhar para uma mulher com um pensamento impuro, ele já adulterou. Ele viu com seus olhos, desejou aquela mulher que passou ali na rua, ele nem possuiu aquela mulher, mas o simples fato de desejar pelos olhos já se constitui pecado. Deixa eu dar um exemplo dessa área para pegar todo mundo aqui, tá? Você olhou aquela coisa que o outro irmão conquistou, você olhou e falou: queria para mim. Você já pecou. A Bíblia fala para a gente se alegrar com a conquista do outro. E aí, quando você desdobra da carne, você sabe a diferença entre inveja e que é um desejo descontrolado por ter o que o outro quer. E a soberba da vida? O que significa para João? Vanglória pelo que tem ou não possui. Resumindo aqui, o que quer dizer é o seguinte: é aquela pessoa que gosta de desprezar o outro ou se achar que alguém é maior porque tem alguma coisa e o outro não tem. Ou às vezes nem tem, mas gosta de se fazer vantagem com o que não tem. Tipo, querer ser uma pessoa que não é. Se colocar numa posição de superioridade do outro, mesmo você não tendo nada, porque no fundo você é tão pobre quanto o outro, mas você quer se mostrar que você é melhor que o outro. O que João faz aqui, gente? Ele dá 3 exemplos aqui que não terminam aqui. Os exemplos das obras da carne, da vida no pecado, é muito mais amplo. Você pode estudar Gálatas 5, que você vai ver que é muito mais amplo. E outros textos que vão falar sobre isso. A grande questão é que João aqui, ele está dando um resumo de que a nossa vida é controlada pelo mundo. E ele fala que tudo isso procede de quem? Do Pai. Não procede do Pai, mas procede do mundo. O que ele está nos ensinando é o seguinte, gente: o mundo, ele fortalece esses princípios. A cultura fortalece você extravasar o seu eu, você desejar. Você, por exemplo, deixa eu pegar no pé dos homens aqui hoje, né? A cultura da televisão está mostrando a sensualidade aflorada, e às vezes até as mulheres estão caindo no mesmo erro aí também. Por quê? Porque você está vendo, desejando, querendo coisas que não são suas e que não agradam a Deus. Ele está dizendo que a cultura favorece você extravasar todo o mal que é em você. Em outras palavras, o que a cultura está dizendo é o seguinte, irmãos: os princípios e valores de Deus não são bons. O que Deus pede para mim e você fazer é difícil, não é bom, não é agradável. Em outras palavras, a cultura que eu e você estamos cedendo e vivendo por ela está só desonrando a Deus e dizendo que Deus não é Deus. Está desprezando a santidade de Deus. Está desprezando o Deus justo, o Criador e verdadeiro. A cultura vai fazer isso, gente. O que João quer nos ensinar nesse versículo é que a cultura o tempo todo está desonrando a Deus. O tempo todo que a cultura está fazendo é querer mostrar que Deus não é capaz das coisas. E quando eu e você que nos afirmamos cristãos, nos rendemos à cultura e vivemos a vida pela cultura, nós estamos colaborando para que o mundo diga: Deus não é Deus. Os valores e princípios de Deus não servem para ser vistos na prática. E a gente chega a um absurdo de achar que pessoas que vão falar assim: não, mas os preceitos bíblicos e valores serão aplicados para o povo judeu.
é a cultura do judeu, a nossa cultura mudou, a nossa cultura é diferente, é um outro contexto, é um contexto pós-moderno. O que nós estamos dizendo é que Deus não é realmente Deus. Olha como choca isso para a gente. A gente está do lado errado e ainda ajudando para que o mundo, a cultura, desonre o Deus que eu e você fala que ama e serve. Olha como isso é sério, que João está nos falando nesses 3 simples versículos. Olha o que fala Tiago 1, 21, 22. Ele nos diz, portanto, livrem-se, ou seja, larguem isso, toda a impureza moral e a maldade que prevalece em nós, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. O que Tiago está falando, gente, sejam livres, sabe? Abre mão disso. Essa maldade que prevalece, ou seja, existe em nós um desejo mal que tem prevalecido. E aceitem humildemente. Por que aceitar humildemente? Porque tem que ir contra o seu orgulho, porque o seu orgulho não quer aceitar o que a palavra diz. A palavra implantada em vocês, a Bíblia, por quê? Porque ela é poderosa para salvá-los. É a palavra que nos revela nossos erros e nos muda por meio da ação do Espírito Santo. Não é a igreja presbiteriana, não é o pastor, não é a religião que você frequenta, não vai salvar você. O que vai salvar é a palavra de Deus mudando quem você é e fazendo você se render a quem Jesus é. Ele continua: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. E eu acho interessante essa versão em livreria aqui, porque a gente vem aqui, ouve a palavra, ouve um sermão como esse, uma série como essa de mensagens sobre família, com princípios e valores cristãos, e a gente escuta, mas quando a gente sai, a gente fala: não, é muito difícil, o pastor pegou pesado hoje, eu estou bravo hoje, eu não posso viver assim, é muita opressão para a minha vida. Sabe qual é o problema? Tiago fala que quem está sendo enganado é você mesmo. Você está se enganando a você mesmo, achando que você está por cima da carne seca e não viveu os princípios e valores do reino de Deus. Você está se enganando. E como é certeza isso? Porque daí ele fala o seguinte, terceira pergunta para a gente: qual somos na verdade? Primeiro, João vai dizer: de que lado você está? Escolhe o lado que você quer ficar. Segunda coisa, preste atenção no que o mundo está falando a respeito do Deus que você serve, e o quanto você tem ajudado para que esse mundo continue a falar mal do seu Deus. Agora, por último, olha o que ele vai nos ensinar. Olha, o mundo passa, bem como a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Interessante que ele fala assim que a consciência, que é a expressão da cultura do mundo, que desonra a Deus, vai passar. Aquilo que você valoriza tanto hoje na sua vida, seu direito, seus bens, suas posses, suas conquistas, vai passar. Não vai ficar não. Porque ela está indo embora junto com o mundo. Cultura de sistemas e valores, com os valores de Deus. E aí ele faz um paralelo com essa palavra, aquele porém, que faz a vontade do Pai. Ele vai fazer o contrário agora. Primeiro ele vai falar o seguinte: aqueles que vivem apenas para aqui e agora, mas existem aqueles que vivem na perspectiva da eternidade. A primeira coisa que João vai nos ensinar, quando ele fala nessa parte aqui, irmãos, é sobre a transitoriedade comum. Esse mundo que eu e que nós amamos, os prazeres que eles nos dão, os prazeres da carne que são tão bons ser saciados no dia a dia, vai passar. Em outras palavras, você está investindo a sua vida naquilo que não vai render nada. Você está pondo todas as suas energias numa coisa que é frágil, é fútil. E se você lembrar a cena Procura da Felicidade, lembra que Salomão fala isso? Tudo é verdade. É correr atrás do vento. Ele termina o seu texto falando assim: preste atenção naquilo que você vai investir na eternidade.
Porque enquanto você viver para o mundo, para a cultura, ceder na cultura e vivendo contra Deus, você está investindo naquilo que não vai render nada. É colocar dinheiro num lugar que você está quebrado e você está achando que está ganhando. Em contrapartida, ele fala da eternidade de Deus. Mesmo depois que este mundo acabar, irmãos, com sua refrada cultura, suas vaidosas filosofias, seu egocentrismo, mesmo depois que tudo isso acabar, a palavra de Deus vai continuar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Talvez investindo em valores e princípios de Deus hoje seja um desafio para mim e para você, porque vai contra o que eu e você quer. Mas a Bíblia garante que nós estamos investindo na eternidade. E é por isso que, por exemplo, o escritor de Hebreus, ele sempre vai mostrar ao povo de Deus como peregrinos, estão passando por essa terra. Aí eu pergunto para cada um de vocês, a mim mesmo, se Deus é tão bom, por que a gente se esquece dele de segunda ação? Porque o que vale é a cultura, é o nosso desejo, é a nossa vontade. E a gente nem sequer busca aquela palavra, aquele Fórum 12, 13, 14, do que? De permanecer em Jesus. A gente não ora. Jejuar então, para quê? Já faço low carb, já faço dieta. Ler a Bíblia, eu não entendo nada, então é mais fácil de TV, assistir uma série, assistir Big Brother, a novela, porque eu não entendo. Mas a novela, o Big Brother, a série, qualquer outra coisa que você faça, não vai ser investimento para a tua salvação. Não vai ser viver a salvação de modo digno do Evangelho. Vai ser perder tempo. E eu não estou dizendo que nós não podemos fazer isso. Eu estou dizendo que nós não podemos amar simplesmente aquilo que não produz vida. Ontem nós saímos dos Vingadores com jovens. Ficamos até na madrugada lá. Ainda bem que eu estava com uma companhia boa, que era o Felipinho do meu lado, me falando do filme, explicando. Muito agradável, pipoca boa. A gente se divertiu. Mas depois, gente, chega em casa, a gente lembrou de agradecer a Deus por dia. A gente acordou e falou: Deus, obrigado pela vida. A gente se lembrou de tirar um tempinho para orar pelos nossos amigos que nós estamos tendo trazer à igreja. A gente se lembrou de orar pelo culto de hoje à noite. A gente se lembrou da escola dominical que tinha 9 horas. Porque a gente estava tão cansado e ocupado com as nossas atividades que a gente não tem tempo para pensar em Deus. E a gente sempre tem uma boa desculpa. A gente sempre tem uma coisa para dizer por que a gente não fez. Cuidado, a gente pode estar investindo numa coisa que é furada. E naquilo que deveríamos investir, que é a eternidade, nós não estamos fazendo. Em outras palavras, qual lado você vai ficar? Você vai continuar investindo naquilo que é transitório, frágil, inútil? Ou você vai se dedicar a investir na sua relação com Deus? Porque aqueles cristãos que estavam vencendo o maligno, eles estavam vencendo por quê? Porque eles estavam permanecendo na palavra, eles estavam permanecendo em Jesus. E por isso, eles eram fortes, estavam vencendo a cultura, vencendo as tentações, vencendo um sistema de cultura, de valores e princípios que dizem que o nosso Deus não é Deus. E aí eu trago de novo o texto daquela jornalista que disse que no livro de Atos, o testemunho deles, a convicção de fé deles, trazia conversão às pessoas. Por quê? Porque eles decidiram que lado queriam ficar. Eles decidiram um lado. O pastor Hernandes diz o seguinte, fechando aqui já, irmãos. João está contrastando dois tipos de vida: a vida vivida para a eternidade e a vida vivida para o tempo. Uma pessoa mundana vive para os prazeres da carne, mas o cristão vive para as alegrias do Espírito. Uma pessoa mundana vive para as coisas que pode ver, segundo os desejos dos seus olhos, mas o cristão vive para as realidades invisíveis de Deus. O homem, portanto,
que se apega aos caminhos mundanos está entregando sua vida ao que literalmente não tem futuro. O homem do mundo está condenado a desengano e à desilusão. Entendeu a frase? O homem que se entrega a viver a vida para a cultura, para o pecado, está entregando a sua vida para nada. Está morrendo com o mundo e achando que está com Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 19 e 20 vai dizer o seguinte: o texto está comparando essa cultura, quem vive pela cultura, daqueles que são cristãos. Preste bem atenção. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Agora você pergunta, pastor, como é que o Deus deles era o estômago? Eles eram muito gordos, como é que era? Comia muito. A cultura aqui entendia que no estômago estavam nossos desejos, nossa alma. Era o nosso, como se fosse o coração nosso. Ou seja, ele está dizendo aqui que o Deus deles é o desejo que eles querem fazer, é o desejo por ser, é o desejo por ter, é o desejo por pecar, é o desejo por dizer não a Deus. Ele está falando que eles têm um orgulho que é vergonhoso, porque eles só pensam nas coisas terrenas, eles só pensam no aqui e agora, eles só pensam nessa vida, na tranquilidade dessa vida, eles não percebem que estão investindo no nada. Agora ele começa a falar dos cristãos. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhante ao seu corpo glorioso. Ele está falando que nessa vida eu vou ser humilhado, mas a minha esperança está lá, não está aqui. O meu desejo está no Deus que vai voltar. A pergunta é, uma pergunta que o presbítero fez e eu achei fantástica: quantos querem ir para o céu? Levante sua mão se você quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu, gente? Vai botar a mão assim, não tem problema não. Quem quer ir agora? Todos levantaram, todos estão prontos para morrer. Por que a gente não tem medo de ir para o céu? Quando falar que a gente vai morrer, a gente tem medo. Eu nem fiz nada, tinha que fazer na minha vida, nem sei fazer isso. A gente está investindo coisas que não são a vontade de Deus. A cultura descartável em relação à vida cristã. Quando João fala de uma cultura que é do mundo, que não honra a Deus, desse mundo que vai contra os valores de Deus, só que antes ele falou como que é ser um cristão autêntico. Ele vai nos perguntar para mim e para você: qual lado você vai ficar? Você vai servir a cultura? Você vai servir a Deus? De que lado que você vai querer ficar na vida cristã? Porque esse mundo declara o quê? Que Deus não é Deus. E quando você vive na cultura, segue os valores da cultura, você está dizendo que Deus não é Deus. Por quê? Porque a sua visão da eternidade é errada. Você precisa corrigir a visão da vida e parar de investir naquilo que não te dá a vida, daquilo que Deus não quer que você invista. É isso que o texto de João te chama a fazer. De que lado você quer ficar? Presta atenção no que o mundo está declarando sobre o teu Deus e não está cedendo. Está ajudando, colaborando para que o mundo continue desprezando Deus. E preste atenção ainda mais aonde você está investindo o seu tempo, a sua saúde, as suas energias. Cuidado, porque você pode estar investindo naquilo que a traça corrói, naquilo que não vai te dar vida. Para que a gente possa refletir e praticar essa semana, e aí aplicando a família, olhando para a sua relação familiar hoje, seus filhos, relacionamento, você pode afirmar que está vivendo por uma cultura descartável ou uma vida cristã autêntica. Está amando a Deus ou ao mundo? Porque esses princípios que eu preguei aqui hoje, é para a família, é para uma série de famílias. Porque talvez dentro de casa tenha briga, porque o filho não está respeitando o pai, porque o pai, em vez de querer educar o filho, está querendo ser o amigo do filho.
Está tendo briga no relacionamento entre o marido e a mulher. Por quê? Porque um está querendo viver para si. Porque um achar que tem direito de exigir e o outro não tem direito, e aí não sabe viver os princípios e valores do reino de Deus. Ou seja, as famílias estão sofrendo, sendo experimentadas, porque os valores e princípios de Deus estão sendo esquecidos, e a cultura está entrando e regendo a educação dos filhos, as relações e tudo mais. Segundo, você compreende que agir pela sua vontade, homem natural, é apoiar a declaração do mundo que nega e desonra a Deus, desfragmentando as bases bíblicas para a família. Você entende que enquanto você continuar vendo pela sua razão, porque você tem razão, porque você está certo, você nunca está errado, você está colaborando com a cultura para dizer que os valores de Deus são frágeis. Porque quando nós, como famílias, vivemos os valores e princípios da Bíblia, do reino de Deus, nós teremos famílias fortes, que têm vencido a cultura, que têm vencido o maligno e testemunhado que realmente Jesus é o Senhor. Último, tenha uma conversa franca consigo para refletir sobre sua visão do hoje e sobre a eternidade. E o convite que eu faço para você essa semana é que é uma conversa bem franca com você mesmo, pensando se você está colaborando para a cultura, se você está amando a Deus, e se a sua casa, casamento, seu papel como pai, como filho, como esposo, como esposa, está caminhando porque ama a Deus ou porque ama a cultura. Que a gente possa refletir nessas semanas sobre esses valores, princípios do reino de Deus. Vamos orar?